sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Não teve vídeo semana passada, então não deu para cobrir alguns eventos importantes, como por exemplo o aniversário de 90 anos da Rainha Elizabeth II. Ela já é há algum tempo a rainha britânica, há mais tempo no trono e mais velha também. Ela passou a Rainha Vitória já faz um tempo. E se Deus quiser, ela vai viver o mesmo tempo que pelo menos o mesmo tempo que a mãe dela viveu. Ela morreu com 101 anos, então nós temos muito tempo de Rainha Elizabeth II por aí. Eu não pude comentar esse evento semana passada nem fazer o vídeo porque eu tive um compromisso que tirou o meu tempo durante toda aquela semana. Mas agora eu voltei, então vamos às suas perguntas. O Mascarado fez a primeira pergunta. Cara, é possível instalar a monarquia nos Estados Unidos? Mesmo que eu não ache que seja provável ou até mesmo que combine com os Estados Unidos? Excelente pergunta, o Mascarado. E curiosidade, os Estados Unidos têm sim um movimento monarquista. O movimento monarquista é uma coisa que não falta no mundo. O que realmente falta são adeptos ao movimento monarquista. Todo país que já foi uma monarquia um tempo não muito longo, por exemplo a Armênia, que não foi dividido entre outros países, tem geralmente um movimento monarquista. O problema é ter os adeptos para esse tipo de movimento. Então os Estados Unidos têm esse movimento monarquista, obviamente muito pequeno, e a proposta deles é: como os Estados Unidos já foram uma colônia da Grã-Bretanha, eles podem adentrar na Commonwealth, na comunidade britânica, como tem vários países de monarquias ou não, mas eles também podem entrar como um reino da Commonwealth, ou seja, subordinados à Rainha Elizabeth II, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e alguns outros reinos, mas mantendo ainda sua independência, tendo primeiro-ministro e com representante da rainha nos Estados Unidos, governador-geral, para exercer os poderes dela em seu nome. Mas os Estados Unidos ainda manteriam todo o resto da sua independência, só com essas mudanças estruturais, primeiro-ministro e serem subordinados à rainha do Reino Unido e dos outros países da Commonwealth. Então sim, é possível haver uma monarquia nos Estados Unidos, tem esse tipo de proposta. Obviamente poderia haver uma monarquia americana. Essa até foi uma proposta do Alexander Hamilton, que foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos ser uma monarquia, mas uma monarquia eletiva, vitalícia, mas eletiva. Quando o monarca morresse, aí o Congresso elegeria um outro monarca, como era o Sacro Império Romano Germânico e também o Vaticano. Mas seria difícil, quem seria a família real dos Estados Unidos? Então é mais difícil achar uma família real americana, e então por isso que o movimento monarquista nos Estados Unidos tem essa proposta de ser um reino da Commonwealth. Então, respondendo a sua pergunta, sim, e eu também acho muito improvável que isso aconteça. É muito difícil, e eu acho que os Estados Unidos já está bem como uma república. A república ela funciona bem, não é o tipo de país de sociedade que iria aceitar uma monarquia, como seria, por exemplo, o Brasil, ou Portugal, ou alguns desses países. Pedro Silva Sanches perguntou: como desmentir a falácia republicana de que o governo monárquico era um parlamentarismo às avessas? Olha, não tem muito essa de desmentir que era um parlamentarismo às avessas, porque realmente era um parlamentarismo às avessas. Tem como você explicar melhor o que era esse tipo de parlamentarismo que eles acharem coisas absurdas. O parlamentarismo no Brasil, na época do Império, era basicamente que o imperador que escolhia quem ia ser o primeiro-ministro e não o parlamento, como por exemplo era feito no Reino Unido. É o parlamento que escolhe o primeiro-ministro, geralmente é o líder do partido mais votado, ou quando o partido não tem maioria, eles fazem um acordo e aí submete esse nome ao monarca e o monarca aprova ou não. Geralmente o monarca aprova para não dar conflito entre o parlamento e a coroa. Mas no Brasil, quem escolhia efetivamente o primeiro-ministro era o imperador, não o parlamento. E ele fazia isso justamente para alternar os partidos no poder, para nenhum partido ficar muito mais tempo do que um outro partido. É só que teve uma hora que isso não deu muito certo. Na Guerra do Paraguai ele deixou o Duque de Caxias e o Partido Conservador, que era o partido do Duque de Caxias, por muito mais tempo do que o Partido Liberal. Foi o imperador que tomou essa decisão. Então ele podia fazer isso.
mesmo o partido daquela pessoa, daquele primeiro-ministro não tendo uma maioria no parlamento, era o imperador que decidia. Apesar de o primeiro-ministro ter que ser depois aprovado ou não pelo parlamento. Mas geralmente, obviamente, era aprovado porque o imperador estava mandando aquela pessoa ali. Então, geralmente eles aceitavam. Mas é isso que é o parlamentarismo às avessas. Não é um grande absurdo. Mas assim, era um parlamentarismo às avessas. Não tem outro jeito de você dizer isso. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, por favor, compartilhe esse vídeo para que atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Faça qualquer pergunta. Se eu ainda não tiver respondido essa pergunta, vou tentar responder se eu julgar pertinente. Se eu já tiver respondido, eu vou colocar um link para o vídeo daquela pergunta, que já tem muitas perguntas que eu já respondi. Então, muito obrigado por terem assistido. Curtam também a página do Coluna do Rei no Facebook, as páginas, compartilhem o Coluna do Rei no Facebook, páginas de colaboradores do Coluna do Rei. Então, é isso. Muito obrigado e até semana que vem.